Rogério Cabral. Olá a todos que acompanham há tanto tempo o nosso querido Café com Pipoca, que hoje eu venho aqui com um coração muito feliz, falar para vocês que este é o 100º programa, é a 100ª pessoa que eu trago aqui com tanta energia, com tanto conhecimento, e nessa data comemorativa, não é fácil ficar mais de 5 anos no ar, não é, trazendo inspiração para você que é empreendedor de todo canto do Brasil. E olha, chamei aqui uma pessoa que vem para coroar esse 100º programa junto conosco, que é o querido Sérgio Kozuka, presidente da Kenkopato Brasil. Muito obrigado pela presença e, olha, fico feliz novamente, agradeço mesmo, Sérgio. Arigatou gozaimashita, como falar em japonês, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação grande compartilhar com você um pouco da minha história, da história do empreendedorismo, e agradecer a você e a toda a sua equipe por esta oportunidade de a gente aí bater um papo com vocês e seus ouvintes. Bater um papo bem empreendedor, né? Afinal de contas, para você já são quase 4 décadas de dedicação na empresa Kenkopato. Para quem ainda não ouviu falar, né? E o Sérgio vai aqui explicar melhor, é uma empresa inovadora, que veio do Japão já há muito tempo, né? Ela tem alguns produtos que são icônicos, né? Elas trazem uma conexão do produto para o seu bem-estar, buscando as energias do meio ambiente. O que seria tudo isso de tão misterioso e tão bom para a saúde? Do que a gente está falando aqui, Sérgio? Quais são os seus produtos da Kenkopato? Toshio-san, os produtos são mais de 180 produtos fabricados no Brasil e mais de 1.500 produtos fabricados na matriz no Japão. E como você falou, já estamos completando 4 décadas de mercado brasileiro. O forte da marca Kenkopato sempre foi a levar a qualidade do sono, qualidade de vida através do sono. Quem ouvir falar Kenkopato vai falar, mas é colchão. Sim, quando chegamos aqui na década de 80 no Brasil, veio da matriz Fukuoka no Japão, começamos a fabricar os produtos que são da linha de colchões. Hoje são mais de 8 milhões de peças instaladas no Brasil. A Kenkopato, ela conquistou esse nicho de mercados. O brasileiro, no começo, foi muito difícil, porque quando falava assim, vamos cuidar da saúde enquanto dormimos, através da automassagem, através da magnetoterapia, foi bem difícil de quebrar esse tabu, sabe, de você dormir com qualidade de vida através desses benefícios. E aí, com o tempo, claro, demorou 10 anos para a gente conseguir mudar essa cultura do brasileiro de dormir. Claro que hoje já estamos em vários países do mundo, mas foi algo que trouxe muito benefício com relação à saúde do sono para todos os brasileiros e todo o povo aqui da América Latina. Sem falar Japão e Europa, que aí são outras unidades que não estão embaixo do guarda-chuva do Grupo Kenkopato Brasil, mas está embaixo do guarda-chuva da matriz mundial, que é o Grupo Nikken. Realmente, né? Eu imagino como foi difícil, foi estranho no começo, imagino essa dificuldade das pessoas começarem a entender, né, um pouco de algo que normalmente o colchão ou qualquer outra coisa, você, né, deita e dorme. Como assim, né? Tem alguma coisa de fótons, de íons. E eu me recordo que quando eu morei no Japão, já há mais de 15 anos atrás, eu via muitos comerciais falando já sobre os benefícios dos íons, lembrando para purificação do ar e para uma série de coisas de qualidade de vida, né? Ou seja, tudo isso é uma tecnologia inovadora. Hoje, como você faz assim o balanço, né? A gente passou por um período difícil, que é da pandemia, mas as pessoas se preocupam cada vez mais pela qualidade de vida. É preço, é caro, é barato? Qual o preço de uma qualidade de vida, Kozuka-san? Quando nós falamos em qualidade de vida, e quando nós passamos por uma experiência que todos nós, brasileiros, mas o mundo todo passou com relação à pandemia, é algo que assustou todo mundo.
né, desde um bebê até os avós, todas as nações do mundo. Foi nesse ponto que o ser humano passou a refletir um pouco mais. É mais importante a minha vida ou é mais importante ou falar assim, o dinheiro? Aí, quando eu vejo alguns lados, alguns pontos positivos da pandemia. Eu vou falar alguns pontos para você que todos passaram por isso e alguns pontos que eu achei muito interessante. Um ponto que eu trago como um ponto positivo, que você que está nos assistindo, adolescentes, empresários, pai de família, líderes e religiosos, um ponto que fez com que nós, como responsáveis da família, tanto os homens como as mulheres, nós passamos a dar mais valor na família. O fato de você ter que ficar em casa e conviver com os pais, com as esposas, com o marido e com os filhos, fez com que você mudasse o seu comportamento e o seu modo de pensar. Eu tenho amigos que são mega empresários, milionários, alguns deles bilionários, que eles falaram: olha, Kuzuka, eu nunca pensei que eu ia ter que varrer minha casa. Chegar em casa e tive que ter tarefa para fazer. Uhum. E eu executei com muita tranquilidade. Então, fez com que as pessoas valorizassem um pouco mais o lado do eu, a minha família. Então, esse foi um ponto positivo que acredito que aconteceu com o mundo todo, né? E um outro ponto que fez com que o mundo também enxergasse as coisas um pouco diferente é que as pessoas mudou de comportamento muito rápido. Uhum. O consumidor, vamos falar agora de mercado, o consumidor mudou de comportamento muito rápido. Tivemos que, através de ser obrigados, por causa da pandemia, a mudar os comportamentos. E esses comportamentos fez com que o ser humano virasse os olhos para dentro e ele se evoluir como ser humano. Ser humano. Então, isso eu vejo que quando isso acontece na humanidade num todo, faz com que todo ser humano cresça. Principalmente, aí vem os líderes, né, que nós somos nossos líderes políticos, né, os nossos líderes religiosos, nossos líderes como empresários, líderes como amigo, enxergar as coisas diferente. Pensar no coletivo, num todo. Uhum. E quando você traz essa linha de raciocínio para o lado assim, em termos de ajudar o ser humano, aí aconteceu o seguinte, algo inédito dentro do nosso grupo. Porque, como a gente sempre trabalhou o lado da prevenção, o lado de como você cuidar do corpo para não adoecer, para não sentir dores. Então, quando essa pandemia veio, foi um choque muito grande para nós, lá no mês de março de 2020, até o mês de junho, até finalzinho de julho, nós tivemos que fazer mudanças muito rápidas, apesar de a gente já estar no mundo digital, mas tivemos que fazer mudança muito rápida. Mas teve alguns produtos da linha que teve uma ascensão muito grande de venda, porque são produtos que trabalham a parte da melhora da circulação sanguínea. São produtos que, aqui no Brasil, por exemplo, demorou anos para ele ter assim, uma aceitação. Não estou falando dos colchões, tá? Mas é um aparelho de eletromagnetoterapia que foi desenvolvido no Japão, você aplica em pontos do corpo e ele ativa a circulação sanguínea. Então, isso fez com que melhorasse a circulação sanguínea. No melhorar a circulação sanguínea, você melhorou também, é claro, os seus anticorpos. E como nós já tínhamos milhares desses produtos no Brasil, falou, vamos conversar com essas pessoas, se eles estão usando diariamente, quais seria a análise? Claro que não teve como a gente fazer uma análise estatística de quantos que teve a Covid ou não. Mas deu para a gente ter um parâmetro que aquelas pessoas que estavam usando constantemente, claro, eles pegaram a Covid, mas não foram para uma UTI, não foram para ser internado no hospital. Então, essa produção, ela cresceu muito e cresceu muito as vendas, aí o grupo, claro, isso é muito rápido, os líderes e a diretoria, então ela se direcionou para
para essa linha. Então, um dos pontos, alguns pontos que eu falei com você com relação a essa experiência que todos nós passamos, eu acho que o empreendedorismo, ele tem que, de tudo que é negativo e que tem os problemas grandes, ele tem que tirar proveito disso. E eu aprendi muito isso com meus mentores, que foram meu tataravô, que eu conheci ele, meu avô e meu pai, que são eu sou descendente de japonês, né? Eu sou sansei. Para aqueles que não estão nos ouvindo, o que é o sansei? Né? Em japonês é Ichi-ni-san. Né? Então, Ichi-ni-san é 3, quando fala assim, eu sou sansei, então eu sou a terceira geração dos japoneses aqui no Brasil. Então, esse lado do empreendedorismo, né, as pessoas que estão nos ouvindo hoje, que o tópico é o empreendedorismo, ela já vem dentro de você. Então, se você consulta mais, o que é o empreendedorismo para você? Eu dividiria algumas fases, né, do empreendedorismo. A primeira fase, quando você está recém-formado na faculdade, 22 a 24 anos, o que eu vou fazer, né? E o empreendedorismo, onde eu vou empreender, o que eu vou fazer, qual o nicho de mercado no lado profissional, e depois numa fase que você vai empreender e você vai atingir o seu primeiro milhão. Isso é importante para o empreendedorismo, para aquele que está empreendendo. Então, vai uma fase também da vida. E uma fase que eu acho que é muito importante, as pessoas não falam muito, que é a fase onde você está muito bem e como você vai devolver isso para a sociedade. Que é quando você chega lá. Então, o empreendedorismo, se você se basear nesses 3 tripé, nesse tripé de 3, eu acho que vai ter uma sensação boa, e daí nós vamos conversar um pouco nessa entrevista sobre como que eu trouxe esse empreendedorismo, e estou nessa fase agora, que é nessa fase de como eu devolvo... Da entrega, né? A entrega. Então, uma das entregas, né, que eu me preparei para fazer é entregar para os empreendedorismo a minha experiência através de vídeos, de entrevistas como essa. Eu gravei vários vídeos, tudo gratuitamente, para encurtar o tempo do empreendedor, falando dos cases, das nossas dores. Eu penso assim, o grande empreendedor, ele não pode só olhar o sucesso das pessoas. Ele tem que olhar bastante também sobre as dores que ele passou. Você não vê muitos livros escritos sobre os insucessos. Sim. Você não vê um livro escrito sobre as dores que ele passou. Normalmente as pessoas contam mais a história, que é o sucesso. Então, eu penso, quando você também passar a observar esses pontos, que são os pontos das dores que ele passou, vai encurtar o tempo do empreendedorismo. E o empreendedorismo, quando a gente fala de empreendedorismo, não é só o lado econômico. Nós temos grandes empreendedores em outras áreas que nós precisamos observar. Por exemplo, como professores, os cientistas, os empreendedores que são nossos próprios pais, avós, que nos ensinou em casa, por exemplo, uma educação de finanças que nós não temos na escola. Então, são empreendedores que estavam do nosso lado, estão do nosso lado, só que nós não damos essa importância. Nem percebemos, às vezes. Nem percebemos. E eu, por ser descendente de japonês, a gente sempre deu muita atenção e aprendeu a ouvir os mais velhos. Né? Então, o grupo hoje, Kenkopato, né, entre vendedores e as pessoas que revendem os produtos, a gente está falando, são quantas pessoas aqui trabalhando, divulgando, né, o produto de vocês? Olha, Toshio-san, eu não tenho esse número exato, mas eu acredito que hoje no grupo deve estar passando mais de 100 mil pessoas ligadas na rede. São 100 mil pessoas empreendedoras, sem falar nessas 4 décadas que alguns deles já se aposentaram, né? Já passaram de pais, né? E já construíram o seu negócio, já passaram de pais para filhos também, né? Porque o próprio nicho de mercado do sistema de vendas hoje do grupo Kenkopato e também outras empresas que nós temos no mercado, que é da venda direta e do multinível, você ensina essas pessoas a serem empreendedores. Então, isso foi um dos pontos que me chamou muita atenção quando eu conheci essa organização. Né? Então, é o quê? Em como você poder dar uma oportunidade, por exemplo, para um jovem de 22 anos
E também uma oportunidade para uma pessoa que tem 80 anos. Há tempo atrás me perguntaram, Kozuka, uma pessoa de 80 anos pode continuar no negócio de vocês? Falei, não, além de poder, eu vou trazer um casal. Vou fazer uma entrevista com um casal que ele tem 84 anos e ela tem 80 anos. Eles são de Brasília. Esse é o Tanaka, a esposa dele, está conosco há 40 anos. Então, essa educação de como ensinar as pessoas a poder é uma educação empreendedora mesmo, né? É uma educação empreendedora de você. Isso. Então, é isso que me chamou muito a atenção quando veio a multinacional para o Brasil, e estava nessa instituição, e agora que eu estou saindo da gestão do grupo, eu falei, eu vou dedicar nessa área. É como comentei com você antes da nossa entrevista, que é o quê? É fazer os vídeos e também fazer o livro. É o segundo livro que nós estamos lançando, um foi para a família, e outro é um livro da história do empreendedorismo, claro, ligado aos nossos cases, né? As nossas dores que nós passamos e como chegar a um sucesso na parte econômica e dar essa oportunidade para esses jovens, principalmente os jovens que estão começando a empreender. É claro que nós já temos vários empresários, empreendedores, mas a gente tem que estar muito ligado com o mundo da tecnologia. A gente sempre bate um papo com os empresários, traz como case, por exemplo, a história Kodak. É uma empresa com uma estrutura mundialmente, com milhares de funcionários, envolvendo milhares de famílias, e que ela não se atentou à virada da tecnologia e acabou ficando para trás. É isso aí. Então, temos vários... Isso. Então, o que eu diria para os empreendedores? Não é só o empreendedor que está começando agora, mas você que é empreendedor, você está empreendendo, você tem o seu negócio, você precisa ficar atento, porque quando vem a tecnologia, eu estava em um dos cursos com o pessoal do Vale do Silício, e ele falou o seguinte, eu achei muito interessante essa colocação, Toshio-san, para nós aqui que estamos conversando nessa entrevista, mas também para as pessoas que estão nos ouvindo. Preste atenção nessa colocação. Quando vem uma empresa de tecnologia, ela não pede permissão para o governo para entrar. Ela não pede permissão para o país, olha, eu vou chegar aqui, eu vou entrar. Então, você tem que ficar muito atento. Vou dar um exemplo aqui no Brasil, o caso do Uber. Ela não veio pedir uma autorização para o governo para ela abrir uma empresa, constituir uma empresa e entrar no mercado. Simplesmente ela veio, colocou um aplicativo e entrou. Então, você que é empresário, empreendedor, nós temos que ficar muito atentos. E temos que estar... mas eu já ouvi falar, algumas pessoas falar, mas eu não vou nem comprar um aparelho desse celular tão sofisticado que só sei ligar e desligar. Hoje não dá para a gente pensar mais assim como empreendedor. Você tem que estar ligado em tudo que está acontecendo, está tudo na palma da sua mão. Mas você vai ter que estudar um pouco, vai ter que ir lá estudar sobre aquela tecnologia, aquele aplicativo, porque o empreendedorismo não é só você lá empreender, ter algo lucrativo. Né? Vamos falar sobre o empreendedorismo e as pessoas inteligentes da área da educação. Né? Alguns dias atrás, estava ouvindo uma entrevista que eu achei muito interessante do lado da educação. Ele falou, se não fosse a pandemia e se não fosse a tecnologia, sabe quando que um adolescente de 15, 16 anos que mora lá no sertão do Nordeste ou lá na Amazônia, se ele tiver uma internet, ele vai ter acesso a um curso de uma GV, a um curso de uma faculdade de ponta. Sabe quando que esse adolescente ia ter esse acesso, se ele fosse seguir o caminho normais? Talvez nunca. Então, isso me chamou a atenção. Viu, Toshio-san? Isso me chamou a atenção. Olha onde vai a parte da tecnologia se nós olharmos para esse lado positivo. E hoje, quanto ela transforma, né? Então, é isso. E a gente está falando, né, desse período todo, porque a Kenko Pato já vem para o Brasil desde a década de 70, né, se não me engano, 75, me corrija se estiver errado, mas você entra
né, jovenzinho e auxiliando ali na parte da contabilidade. Você conta um pouquinho desse começo, né? O que foi entrar dentro de uma cultura japonesa? Como que você entrou na empresa? Como que foi se deparar com a forma de gestão japonesa? E se algum dia você pensou que um dia se tornaria presidente dessa empresa? Obrigado pela pergunta. E deixa eu contar um pouquinho da história antes da entrada aí na empresa japonesa, mas deixa eu contar um pouquinho para você da história minha e do empreendedorismo aí no Paraná. Você está em Marília, né? Mas aí no Paraná. Marília. Toda a minha família de tataravós, avós e meu pai, nós somos da cidade de Rondon, Paraná. Não é Marechal Cândido Rondon, perto de Cianorte, Paraíso Norte, cidade gaúcha. Tem uma cidade pequena, na época, 12 mil habitantes, chamava-se Rondon, hoje continua como Rondon, e lá eu nasci numa fazenda, e sempre o que sustentou a nossa família, essas 3 gerações, que trouxe toda essa estrutura da nossa família de princípios e cultura, foi do agronegócio, né, que é plantação de café, arroz, feijão, milho, criação naquela época de suínos, também tivemos granja de galinha, que é poedeira, né, e também gado leiteiro. Então, convivi na fazenda até os meus 12, 13 anos, que daí nós tivemos que ir para a cidade para estudar, né? E eu sempre dentro de mim, porque o que eu quero passar de experiência para vocês? Todos nós, seres humanos, nós nascemos com um dom e também os nossos talentos. E o meu avô sempre me ensinou o seguinte, falou, você tem vários talentos. Escreve num papel o que você acha que você é bom nos seus talentos. Esse é um exercício, com 12 anos você vai fazer isso, você não faz Você faz lá porque o Dichan, né, que o japonês fala Dichan, pedia para mim fazer. Aí eu escrevendo aqui, tinha o talento, por exemplo, de brincar, eu gostava muito do basquete, de jogar basquete, mas na última linha estava lá estudar, entendeu? Mas os talentos que você gosta gosta de pessoas, assim, e tudo mais. Então, o que eu dou para vocês assim de aconselhamento? Se você tem filhos, netos, já vai conversando com eles e deixa eles escrevendo os talentos deles. E dentro desses talentos, você vai, com o tempo, se identificar com um daqueles que esse eu amo de paixão. E você investir naquilo. E quando você investir naquele talento, aí você faz com amor, e já é um grande passo para o empreendedorismo. E na época que eu tinha 12 anos, 14 anos, e aí eu vou falar um pouquinho dessa parte de empreendedorismo da minha parte, com 12 anos, o meu avô e meu pai colhiam o milho, por exemplo. Tinha uma máquina que ele triturava os milhos e acabava perdendo um pouco dos milhos que eles, na época, eles forravam um encerado embaixo, perdia muito. E nessa época eu juntava esses milhos, e junto com meus amiguinhos lá, que era uma fazenda, tinha vários colonos, e eram as crianças, a gente juntava e dava lá, tipo, 2, 3 sacos. E nós vendíamos para o meu pai. O meu pai falou, não, já que vocês recolheram todo o que estava perdendo, ia perder mesmo na grama ou na terra, então eu vou pagar para vocês. E quando ele me pagava, na época, sei lá como que era o dinheiro, mas era dinheiro vivo, né? E eu distribuía partes também para as crianças. Tanto é que quando os pais chegavam com dinheiro em casa, os pais já vinham lá na sede e perguntavam de onde que meu filho trouxe esse dinheiro. Aí meu pai tinha que explicar toda a história para eles o que estava acontecendo. Então, quando você tem assim esse talento, né, que é o talento de você já enxergar isso, que já estavam tendo uma perda, porque não brincando, porque nós éramos crianças, então você brincava em recolher, e depois o meu pai viu que aquilo dava para transformar no negócio. Aí vem já a parte do empreendedorismo. Aí já comecei ali, já veio o que era você recolher um produto, entregar para ele, fazer uma venda, receber e distribuir, né, a parte do ganho. E assim, essa parte do empreendedorismo sempre foi dentro de mim. E o que eu falo para você também que é essencial no empreendedorismo, a parte econômica. E também na outros empreendedorismos também, como advogado, como médicos, por exemplo, você tem que se preocupar com uma coisa. Você gosta de gente?
Se você não gosta de gente, você tem que começar a se preocupar com isso. E o outro ponto é assim, é a venda. Você tem que aprender a vender. Ah, mas eu nunca vendi. Aprende a vender. Cozuca, mas como que eu aprendo a vender? Vendendo. Porque o empreendedorismo, que nós já nascemos vendendo. Né? Você fala assim, mas eu nunca vendi. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você vai namorar, você, tanto homem como mulher, você não tem que vender a sua imagem. Você vai lá, você se prepara, né? Você vai lá, penteia o cabelo, se arruma, você está interessado. Então, você tem que vender a sua imagem. E quando você conquistou ela, é o fechamento do negócio. Então, nós já nascemos vendedores. Tudo que você vai fazer hoje, se você analisar bem, nós estamos vendendo. É você só interiorizar isso. Não, eu realmente sei vender, agora eu vou canalizar. Se o meu talento é esse, eu vou investir nesse talento. Eu amo fazer isso. Depois começa a estudar como que vende. E você tem que estar... por isso que eu falo para você, um dos pontos importantíssimos é pessoas, é gente. Sim. Né? E assim por diante. Aí eu fui investindo nessa parte minha de empreendedorismo, sempre fui do agronegócio, e depois que, não sei se você se lembra, na época, no ano de 75, deu aquela grande geada. Sim. Ali foi a linha de corte. Nós tínhamos que mudar nosso nicho de mercado. Então, foi onde eu tomei uma decisão que mudou a minha vida, que foi ir para o Exército. Eu fui para a Polícia do Exército em Brasília. Aí eu vou falar para você o que é você ter pessoas boas do seu lado, que é conhecer gente. Um coronel chamado Coronel Cordeiro, ele falou, Cozuca, você não deve seguir carreira no Exército. Olha a colocação dele. Ele falou, você já está aqui trabalhando comigo no S1, você é uma pessoa que é do empreendedorismo, você precisa ajudar o Brasil, você precisa ajudar a sociedade. Olha como é forte uma pessoa falar isso para você. Você tem uma... Que visão, né? Você não pode ficar aqui, porque se você ficar aqui, você vai ser braçal. E você vai ter um limite para você. Você vai ficar bem? Você vai fazer os cursos, você vai passar, você vai ser um oficial amanhã. Mas, olha, muitas pessoas já passaram por aqui. Se você tiver uma oportunidade, dedica naquilo que você sempre, as suas gerações todas fizeram. E ali eu tive um aprendizado. Quando eu tive a primeira oportunidade que eu fui pedir a minha dispensa, imagina que no mesmo dia ele me deu. Então, isso é empreendedorismo, né? Uma pessoa, quando vê um talento, ela tem que falar para outra pessoa. Fala, olha, você tem esse talento, dá uma estudada, estude sobre isso. E aí eu tive essa oportunidade de ele enxergar isso em mim. Quando eu pedi para sair, em vez de eu voltar para o Paraná, eu fui para São Paulo. E foi na década de 80 ou de 86, e o mercado a economia estava bombando nessa época. E aí eu vim meu irmão já estava em São Paulo, que é o Renato, é um ano mais novo, que é o vice-presidente do grupo hoje. Falou, nós precisamos de você aqui como família. Você vem para cá porque nós estamos reestruturando, depois daquela geada, nós tivemos que mudar o nicho de mercado, precisamos mudar a nossa vida, mudar tudo. E o papai e a mamãe também estão vindo para São Paulo junto com as nossas duas irmãs. Nós somos em 5 irmãos. Eu falei, Renato, então eu vou voltar, conversar com o coronel, e se ele autorizar, eu estou aqui. E uma semana depois, já estava com a família em São Paulo, e onde eu fui... nós éramos empresários, e passamos a ser funcionários. A gente teve dos dois lados da mesa, né? 3 gerações fomos do outro lado da mesa, sempre ao lado do empresário, lado empresarial. Depois dessa queda, nós tivemos que recomeçar. Eu falei, Renato, para mim não tem problema nenhum, não. Eu vou atuar naquilo que eu já vinha cursando na faculdade, que era Ciências Contábeis, e foi onde tive a oportunidade de entrar para Quem Copato. Por isso que aquela história que eu conto como contador, eu terminei minha faculdade na época, era Ciências Contábeis, acho que não tem mais esse curso hoje, né, que é administração. E aí eu fui construindo a minha história e carreira dentro da multinacional. Aí eu vou falar mais uma coisa para vocês, que você é empreendedor, você tem que ficar atento. E são nas grandes crises que você, como empreendedor, você vai ter grandes oportunidades. Foi quando a multinacional estava no Brasil, a matriz é 1975, a subsidiária Brasil é maio de 1983. E teve aquela grande crise que nós tivemos do Plano Collor,
Sim. Então, em 90. Se não fosse o plano Collor, eu jamais teria a oportunidade de um dia ser presidente e ser o CEO do grupo e o dono do grupo Quincopá. O que aconteceu porque, ali naquele momento? Ali então, é uma história longa, mas eu vou resumir para você. Aí, o Grupo Mundial estava crescendo muito no mundo todo. A primeira subsidiária a ser implantado a fábrica, o estudo, foi no Brasil. E foi por uma decisão do presidente. Os outros 11 diretores, eles eram em 13, com 12 diretores e o presidente, eram 13 pessoas. 11 diretores fez a votação para essa primeira fábrica ser instalada nos Estados Unidos. Aí o presidente falou, olha, já sou voto vencido, mas eu gostaria de falar para vocês um sentimento meu. Ele falou assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês, diretores, todos japoneses. Qual a maior nação nipônica fora do Japão? Aí todo mundo falou, é o Brasil. Na época, estou falando lá na década de 70 para 80, que foi o Brasil. Ele falou, meu sentimento é o seguinte, quando nós precisamos, pós-guerra, que um país abrisse as portas para nós, o Brasil foi o primeiro país. Tanto que saía navios para o Brasil. E quando eles chegaram no Brasil, o que o governo brasileiro fez? Falou, olha, você é um grande empreendedor, porque só o fato de você vir para o Brasil, você já é um empreendedor. Uhum. Claro, você está vindo sem nada. Então, eu tenho condições e eu vou dar para vocês a terra e vou dar a semente de uma planta chamada café. Eu vou ensinar vocês a como fazer. E assim eles aprenderam a plantar o café, e por isso a minha história ela vem dessa história. Então, quando esse presidente fez essa colocação, ele falou, posso colocar em votação de novo? Eles aceitaram e pediram. Qual que foi o resultado? Então, vamos para o Brasil. Então, a primeira subsidiária do Grupo Mundial, hoje eles estão em 23 países, hoje é um grupo que fatura bilhões de dólares, tem milhões de pessoas no sistema de empreendedorismo, que é o sistema de venda direta, que é o mesmo que nós temos aqui desde o início. E foi nessa oportunidade que eu comecei a enxergar essa empresa um pouco diferente. Eu falei, ela não é só negócio. Quando eles me contaram essa história, eu falei, eles têm um respeito muito grande por nós brasileiros. E foi quando um dos diretores, aí eu fui fazer entrevista, passei, já fui direto trabalhar com ele, assim, era para começar já logo em seguida, já na semana seguinte. Eu não posso, eu tenho compromissos com uma outra empresa e eu preciso de pelo menos um mês. Aí foi onde eu desliguei dessa empresa e vim para esse grupo mundial, que é o da Nikkei. E na época meu pai veio trabalhar com a gente, porque meu pai sempre lidou com pessoas, aqui da fazenda, tem esse jogo de cintura. Sim. E o diretor, que na época chamava-se Ariaço, ele falou, eu precisava de um japonês mais ou menos na minha idade, mas que me ajudasse a lidar com as pessoas que são os brasileiros, que eu estou tendo muita dificuldade. E a língua também não me ajuda. Eu falei, meu pai, se você quiser bater um papo com ele, eu trago ele. Aí eu trouxe meu pai para conversar com ele. Ele falou assim, gostei muito do teu pai, da cultura, nós somos da província de Yamagata. Aí ele falou, conheço muito bem a província de Yamagata, e eu quero que ele venha trabalhar comigo. Eles fizeram a entrevista, e meu pai veio, desde então, trabalhar junto comigo. Então, essa foi o caminho que nós, e eu até falo que Deus que encaminhou a gente para essa empresa, de cultura japonesa, voltar para uma empresa de matriz, que veio de Fukuoka, do Japão, matriz, e poder ajudar e compartilhar. E quando nós fomos conhecer a tecnologia, a filosofia da empresa, a cultura da empresa, a missão da empresa, pai, é aqui que nós vamos ficar. E desde então, ficamos aí, onde nós tivemos essa oportunidade que eu falei para você, que foi na década de 90, aí nós assumimos, eu chamei meu pai e falei, pai, olha, tem essa oportunidade, o que você acha? Eu falei, olha, a oportunidade é grande, mas eu já não tenho mais condições de poder fazer o que vocês fazem. Agora, se você tem condições de poder assumir,
toca adiante, eu te dou apoio, mas não vai dar para mim fazer o que eu fazia antes, a propriedade que eu estou. Eu falei, pai, então você está comigo? Ele falou, o que eu tenho que fazer? Você só tem que ir para a fábrica comigo, porque nós temos uma história e eu preciso dessa história, o senhor do meu lado. Ele falou, tá bom, mas eu não vou mais, porque na época ele trabalhou muito lidar com o pessoal de produção, né, a liderança de produção, falou, mas não quero mais voltar para a produção. Eu falei, tá bom, qual que é a sua vontade, então? Ele falou, eu quero trabalhar na portaria. Eu falei, portaria, pai? Ele falou, porque na portaria eu conheço todo mundo, vou conversar com todo mundo, eu sei que ali não tem um serviço muito puxado, que tem relatórios, sim, mas... E desde então que meu pai veio, ele ficou o tempo todo até se aposentar, e ele ficou, e ele fazia questão que no crachá dele, porque meu pai não tem nome japonês, brasileiro, né? Chama Tokoichiro Kozuka. Então ele colocava Tokoichiro, porteiro. Então isso assim, da essência dele, né? Eu falei, pai, tudo bem, então você vai ficar comigo? Vou. Então o senhor vai ser essa função, e trabalhou comigo até se aposentar. Depois fizemos um plano de aposentadoria, porque não dá para você tirar ele da fábrica, já está aposentado amanhã em casa, né? Fizemos um processo de transição de 2 anos. Entendi. Então, essa foi a minha história do empreendedorismo. É claro que nós temos dores, né? Dores, né? Nada é tão simples assim. Então, os tombos que nós tomamos desses 40 anos, você sabe, né? Merece um livro, né? Então, vocês que estão acompanhando, mais para frente vai ter um livro que vai esmiuçar provavelmente todos esses sentimentos e tudo mais. E como você falou mesmo, né, Sérgio? Acho que a importância de quando você compartilha as histórias, assim como o Café com Pipoca ao longo desses 100 programas, né? A ideia é essa, a gente poder encurtar mesmo a curva, né? Fazer com que a curva do aprendizado seja mais rápido, porque a pessoa não precisa necessariamente ter que viver tantas dores que outros já viveram. Você já começa a ter pistas para não entrar de uma maneira cega nessa tarefa tão difícil, mas apaixonante de empreender. E você estava falando alguma coisa de 100, quando eu te convidei para ser o 100º entrevistado, você falou que tem alguma coisa de 100º também, de 100, alguma coisa na cultura da Kenko Pato. Conta esse mistério para nós aqui, Sérgio. Desvenda esse mistério. Então. E você vai gostar dessa história. É uma história verídica que aconteceu no Japão. Se algum dos ouvintes quiserem acompanhar um pouco mais a história, ela está na internet, mas eu aconselho você a entrar no site da Kenko Pato, kenkopato.com.br/institucional, e vai estar lá escrito assim, treinadores. Então, dentro de treinadores vai ter lá a história do 100º macaco. E essa história do 100º macaco, ele vai, inclusive, servir para nós, como empreendedores, como empresários, para nós como líderes, e também para nós como pais e mães de família, dentro de casa. Porque essa história, ela pode ser contada daqui a 200 anos, daqui a 1000 anos, ela vai ter esse ensinamento para nós. Essa história do 100º macaco é assim, eu vou resumir, tá? É uma história longa, mas os cientistas, há muitos anos atrás, lá fala até o ano certinho que foi feita essa história. Você sabe que o Japão, ele tem uma ilha, e ela é composta de várias ilhas pequenas. Sim. E os cientistas começaram a fazer os estudos com os macacos selvagens, macacos de... não sei se o macaco japonês é um pouco diferente. Não é que ele tem olho puxado, tá, pessoal? Mas ele é diferente. A estrutura física... Ele toma até banho de ofurô, né? Eles são diferentes. E esses cientistas, eles iam de barco, mas não dava para descer na praia, porque os macacos são selvagens. Então, eles fizeram três grupos em ilhas diferentes. Então, qual que era o objetivo dele? Estudar o comportamento da macacada. Eles jogavam batata doce na praia, não dava para jogava, e depois já voltava para o barco e ficava ali fazendo relatórios. Olha, hoje os macacos acordaram tal hora. Hoje, todos os detalhes. E tem uma macaca pequenininha que eles dão o nome de Imo, né? Imo, essa macaquinha. Mas acho que ela tem 3 anos. Só que é uma macaca que ela perturba todo mundo. Ela já de manhã cedo já acorda, já gritando, puxando os outros macaquinhos, já os macacos mais velhos, que são mais sérios, né? Já puxa ele também, o rabo, faz um caos. Então, ela é sempre muito elétrica.
E ela pegava a batata, jogava nos outros macacos, então ela é diferente. E ela passou a lavar a batata, porque tem muita areia, porque a batata vai até na areia e fica lá na areia. Depois o mar recolhe as ondas, então fica tudo na areia. E ela passou a lavar a batata e comer. Ela percebeu que era diferente. E ela lavava a batata e dava para a mãe dela. A mãe dela começou a comer a batata lavada pela filha, pela macaquinha. E as amiguinhas delas também começaram a lavar a batata. Até que os macacos começaram a lavar a batata para comer, que é diferente. Aí acontece algo extraordinário. Quando o 100º macaco lava a batata e come, os macacos das outras ilhas lavaram simultaneamente as batatas e comeram. Então, qual que é o ensinamento que a gente traz? Quando você leva algo bom para a humanidade, para as pessoas, a lei do universo se encarrega que essa mensagem vá adiante. Então, o que isso quer dizer quando nós falamos de empreendedorismo e quando nós falamos de líderes? Por isso que eu gosto muito de falar sobre a liderança de família, né? Pai, mãe, vovô, avó, que tem essa responsabilidade da educação. Então, quando você tem essa mensagem... Opa, deixa eu voltar aqui. Então, quando você leva essa mensagem, que é de você, uma mensagem positiva, que você levou adiante, então isso transcende as leis do universo. Então, isso quer dizer o seguinte, então, se você está fazendo hoje, Toshio-san, a 100ª entrevista. Então, para você chegar aqui no 100º, quanto você aprendeu? Quantas pessoas passaram por aqui e deu uma mensagem que mudou a vida das pessoas? As pessoas que ouviu a entrevista, por exemplo, quando eu ouvi a entrevista da Denise, olha de onde ela veio, olha a história dela, as dores dela. Então essas entrevistas, ela está mudando vidas. E é o quê? Você contar a sua história e você encurtar essas dores, dar um caminho, você descobrir o seu talento e seguir adiante. Então, nesse 100º macaco, que seria eu hoje, o macaco que estou fazendo essa entrevista, na história aí do 100º macaco, quem sabe o que vai acontecer agora? Quantos empresários podem que essa mensagem, essa energia... Não pode ser multiplicada. Então, o universo vai se encarregar de pegar essas entrevistas, todas suas, 100, e ela vai disponibilizar para o universo. Então, quando nós tivemos essa história contada por um grande líder que contou para mim, chamado Sadahiko Kuga, ele veio do Japão. Inclusive, no dia que ele contou essa história, ele entregou um macaquinho para cada um. Mas aquele macaquinho brasileiro, sabe? Que é verde e amarelinho, que se compra ele, inclusive, comprou no aeroporto, mas ele entregou um para cada líder dele. Falou, você guarda esse macaco. Inclusive, esses dias, um amigo meu, que estava comigo nessa história, ele trouxe o macaquinho dele. Falou, você lembra desse macaco? Então, essa história do 100º macaco, nós trouxemos para a filosofia da Kenkopato, que é dentro da escola. Então, quem entra para os treinadores, para a escola de treinadores, nós fundamos essa escola em 2005. É formar o 100º macaco que tem esse mesmo pensamento, em como eu posso fazer para ajudar as pessoas. Se é através de uma entrevista de empreendedorismo, se é através de pegar na mão de um jovem recém-formado, eu vou te ensinar a como vender. Entra aqui no carro, o passo a passo. Então, esse é o objetivo e a essência desses treinadores. Hoje nós estamos chegando mais ou menos em torno de uns 70, do meu nível de treinamento, porque lá dentro tem toda uma hierarquia, uma disciplina. Imagina uma disciplina de japonês, como que não é, né? Então, a gente trouxe essa disciplina e eu só não pratico o harakiri, mas vai ter que seguir. Quer fazer o suicídio cortando a barriga. Isso aí. E nem cortando o dedinho. Então, tá tudo... Então, essa é a história do 100º. Essa é a história fantástico, hein, Sérgio? Como assim? Chega no 100º macaco, até os macacos das outras ilhas instantaneamente começam a repetir, né, esse comportamento.
E tudo começa, né, e é interessante que essa é a macaquinha que chamaram de Imô é batata também, quer dizer, justamente, né, aquela que conseguiu inovar, não é? Que conseguiu saiu fora da caixa, e a transformação que acontece a partir de um ato, e a transformação que multiplica a partir do centésimo. Acho que isso fica uma mensagem muito, muito bonita. Para mim é uma honra, eu fico até emocionado, porque e feliz, né? Que eu acho que coincidiu, acho que o universo preparou, viu, Kozuka-san, né? Para você estar também, você não sabia que era o centésimo, eu também não sabia essa história. Olha como que é maravilhoso. Logo, logo também eu vou estar lançando o livro, e quem sabe a gente vai multiplicando, o seu livro vai multiplicar, e eu acho que a ideia é essa, né? O que a gente deixa de legado e transforma. Eu acho que a transformação da sua história é muito bonita, né? Que a gente vai encontrar no seu livro. E olha, gente, desde a sua esposa, né? Você conhece lá, quer dizer, a sua vida se faz, né? Enquanto empreendedor, enquanto empresário e de família, a partir da Kenko-Pato, que significa o quê em português, Kenko-Pato? Kenko-Pato, na tradução, Kenko significa saúde, e Pato significa uma plataforma. Então, eles juntaram essas duas, porque o pato, no japonês, não tem eles trouxeram uma importação dessa letra americana, né? Porque no Japão não tem colchão, então eles não dá para fazer colchão, porque é tatame, né? Naquela época. Então vamos trazer Kenko de saúde e Pato de plataforma, ou podemos falar também que é uma esteira, a tradução. Então seria o quê? Uma plataforma de saúde. Através dessa plataforma de saúde, como que nós podemos ajudar as pessoas, né? Então, para fechar um pouco essa explicação, assim, mas por que eles pensaram em ter uma plataforma de saúde e por que o sono? O Japão, você sabe que, vamos falar, em Japão, nós estamos falando de 4.000, quase 5.000 anos, né? Então, fala China, 12.000 anos. Então, se 4.000 anos de Japão, eles com certeza aprenderam um pouco mais que nós, brasileiros, que estamos aqui com 500 e poucos anos. Não é? Então, aí o que eles estudaram? Que o japonês, eles estavam ficando doentes enquanto dormia. E, assim, já que nós descobrimos a tecnologia que é levar a energia do magnetismo, que é de 400 a 450 graus, que é o magnetismo da Terra. Como que eu faço para levar isso para o ser humano? O ser humano é muito preguiçoso, né? Se você falar que ele tem que usar, ele está doente, ele vai usar, mas se ele melhorar, ele não usa mais. Aí eles começaram a estudar como levar essa saúde. Na verdade, o benefício só é o magnetismo, que você não enxerga. Aí eles criaram a plataforma, e você vê o Kenko-Pato, eles têm uns mamilos em cima, né? O que eles fizeram? Eles trouxeram a pressão do dedo, a pontinha do dedo, é como se fizesse isso aqui, ó. Eu falo, se o ser humano é preguiçoso, né? Nós somos preguiçosos. Para falar de saúde, nós somos preguiçosos. O mundo inteiro é assim, não é só o brasileiro, não. O japonês também é. Então, vamos criar uma plataforma de saúde. Ele vai ter que dormir. Não tem outro jeito. Aí eles criaram os colchonetes para tatame. Aí ele ia dormir, tem a automassagem. Aí eles conseguiram melhorar a qualidade do sono e a qualidade de vida dos japoneses. Aí explodiu no mundo todo. Aí que maravilha, né? E para a gente, antes só de terminar, o que está escrito nas plaquinhas que estão aí atrás, além do Kenko-Pato que está escrito em cima? Deixa eu me afastar um pouquinho aqui. Então, essa é uma filosofia, essa é a filosofia da Kenko-Pato. E o grupo Kenko-Pato, os lideranças da Kenko-Pato, mundial, então, isso também é uma filosofia para a família. Então, eles fizeram um estudo, um grupo de psicólogos na matriz, muitos anos, foram mais de 10 anos de estudos com a psicologia, o que é o ideal para um ser humano ter sucesso? Sucesso financeiro, tá? Ter sucesso. Imagina você como um pai de família, uma mãe de família, que você possa ter sucesso. Então, eles montaram um pilar que tem que estar em cima desses 5 pilares, que é para você memorizar bem, então você pensa no seu corpo, tá? Então, qual que é a primeira saúde que você vai ter? É a saúde espiritual, que é a saúde da sua crença,
E o japonês trabalha muita parte da sua espiritualidade, mas também vem a parte do estudo assim, das leituras de livro. Então, você cuidar da mente. Então, a saúde espiritual. Aí, o segundo ponto mais importante que tem nos pilares, o que é? É a sua saúde física. Você cuidar da sua saúde. O que o exercício, a alimentação, dormir bem, vem a saúde física. Depois, o que é mais importante para você que está próximo de você? É a família. Família. A saúde familiar. E depois, a outra é a saúde social. Sim. Quais a sua responsabilidade perante a sociedade, as suas vizinhanças, dentro da sua crença, dos seus amigos, da sua cidade. Cuidar dessa saúde social. O que você está fazendo para a sociedade? Por exemplo, você ajuda alguma entidade? Como é que você ajuda? E a saúde financeira. Então, se você tiver esses 5 pilares, os japoneses e na nossa empresa, nós entendemos que você é uma pessoa de sucesso. Você não precisa ter 9, 10 em todas elas. Você pode ter até 5, mas tenha 5 em todas elas. Não adianta você ser, por exemplo, milionário e a sua saúde familiar, brigado com os filhos, não se dá com a nora, né? Entende? Você é milionário, mas a sua saúde física está numa cadeira de roda. Certo? Aí você é milionário, tem família, tem a sociedade, você está bem, mas só que você não está bem psicologicamente. Você está em depressão, está numa cama. Deu para entender? Você tem esses 4 aqui, tudo nota 9, mas aí você tem, por exemplo, tem dinheiro, tem família, está bem de saúde, mas não tem amigos. Seu amigo, a hora que você morreu, os seus amigos vão falar assim, puxa, até que enfim foi embora. Não é por aí. Então, eles estudaram sobre essa filosofia, trouxe a filosofia para a empresa, e hoje a nossa estrutura de empresa e também de família, e até para os nossos amigos, a gente leva esta filosofia. Nós ensinamos essa filosofia. Tem um curso na Kenkopato que é específico só sobre essas 5 saúdes. Esses 5 pilares, né? Praticamente são os pilares aqui da empresa. Isso, Poxa, isso. Maravilha. Obrigado por perguntar. Eu estava curioso aqui, né? Estava reconhecendo alguns dos kanjis, mas muito importante a gente trazer... E aqui em cima é Kenkopato. Tá ótimo. E a gente já está chegando, infelizmente, esse bate-papo tem hora para acabar, mas eu gostaria que você deixasse uma última mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Baseado em toda essa sua história. Qual que é a mensagem principal que você diz agora ali para o empreendedor que está naquela luta diária, sonhando em chegar nesses 5 pilares aí da Kenkopato? Muito bem, vou falar do meu coração, tá? Para você, Toshio-san, para todos os ouvintes. Eu vou deixar 2 mensagens sobre uma sobre o empreendedorismo na parte econômica. Então, o que eu dou assim, essa mensagem para que você possa ter sucesso? Primeiro, faça aquilo que você ama. Coloque no papel os seus talentos. Depois, analise o que aqueles talentos seus também possa te dar de retorno financeiro no futuro. Então, invista naquilo que você acredita. Esse é o primeiro passo para o empreendedorismo. Segundo, aprenda a gostar de gente. Não, mas eu sou muito tímido. Não. Tem técnicas, tem treinamento, vai buscar, mas ame as pessoas. Fale com pessoas. Seja virtual, seja pessoal. Cumprimente as pessoas na rua, cumprimente todo mundo. Então, até eu vou deixar uma recomendação de um livro sobre como você lidar com pessoas. Eu aprendi muito com esse livro. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele não tem nada a ver com negócio, mas vai te ensinar você a ser uma pessoa diferente. Né? As pessoas têm que amar você, têm que gostar de você. Mas você tem que falar com pessoas. Então, não fique em casa, sai de casa. Não tem com quem falar, liga a câmera, chama alguém, bate papo, mas para você, na área de empreendedorismo, na parte econômica, você precisa seguir esse passo. E o outro, aprenda a vender. Não sei vender, Kozuka. Vai para a rua que você vai vender. Encontre alguém que alguém vai te ensinar. Venda. E depois, na parte de empreendedorismo, agora na parte de família.
Passe a maior parte do tempo que você puder com teus filhos, com teus netos. Não coloque o trabalho em primeiro plano. Você tem que chegar em casa e falar assim, hoje eu sou o seu motorista, para o filho. Onde você quer ir? Chega no final de semana, fala para a esposa, para o marido, fala assim, hoje eu sou o seu motorista, onde vocês querem ir? Então, isso é empreendedorismo na parte da família. Nós precisamos fazer isso. Quando você for brincar com o teu filho ou com o neto, não chega do trabalho e passe andando por cima dele. Se ele está sentado no tapete, senta com ele, fala, filho, filha, como é que você está? Se ele te chamar para brincar, encosta o que tem do lado e fica. Ele não precisa mais que 10 minutos, ele já vai mudar a brincadeira. Então, esse foi um treinamento que eu aprendi com os japoneses e é um dos maiores empreendedorismos que o ser humano tem que estar dentro de casa. É dar valor à família. Ouvir os mais velhos. Quantas vezes, Toshio-san, eu ouvi pessoas falar assim, nossa, você está repetindo isso de novo? O meu mestre me ensinou, falou, Kozuka, quando isso acontecer, deixa ela repetir 10, 15 vezes. Analisa se a primeira fala dela e o restante que no outro dia que ela vai contar a história é a mesma. Porque você pode complementar a história, aumentar a história, trazer. Não fala assim, não, você já repetiu isso de novo. Não faça isso. O ser humano tem essa necessidade de falar. Se ele repete, usa a sua inteligência para fazer uma análise da pessoa. Por que ela faz isso? Por que ela não faz isso? Por que ela repete? Então, nessa parte do empreendedorismo, eu aprendi muito com meu avô. Meu avô e meu pai e meu tataravô. Então, você que é pai, mãe, dê mais valores às pessoas que estão junto com você. Se você está com essa pessoa, viva 100% aquele momento. Não fica ali com o teu filho pensando nos negócios. Mas estou com um problema financeiro, deixa isso para lá. Então, um dos maiores empreendedorismos da saúde da família está com você, e o seu jeito de pensar e o seu jeito de agir. E dedicar aquele momento. Nunca esqueça o aniversário de casamento, nunca esqueça o aniversário dos teus filhos, nunca esqueça o aniversário dos teus pais. Dedique esse dia para passar lá, não ligar. Dedique esse dia para chegar, levantar de manhã e ser o primeiro a falar, hoje é seu aniversário, ou amanhã vai ser seu aniversário, para você não esquecer. A coisa mais triste do mundo para um ser humano da família é quando você se levanta e vai embora, trabalhar ou volta, e nem se lembra do aniversário dela. Então fica aqui a minha mensagem para a família e também para o negócio. Maravilha. E com essas palavras de sabedoria, história inspiradora, eu vou encerrando este 100º programa do Café com Pipoca, deixando novamente minha gratidão, né, pela sua participação. Domo arigatou gozaimashita. E para todos vocês que nos acompanham, que continuem nos acompanhando, compartilhando as histórias, não é? E cresça, supere, reinvente-se, como sempre, e muito sucesso. Se você vai estar assistindo, provavelmente já vai estar virando o ano. Então, reinvente-se sempre, inspire-se, inspire pessoas. Um grande beijo no coração de todos e até o próximo Café com Pipoca. Tchau! Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Levene. Integrar, inovar e acelerar sua empresa. GPO.net. Democratizando a LGPD. Enza. Escolha sempre o melhor. Escolha viver bem. Telecontrol. Remax. A maior rede imobiliária do Brasil e do mundo. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Grupo IPEC, tecnologia que você usa. Breda Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo o futuro. Life Empresas, com sua empresa sempre. CW15 Coworking, o novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Eficaz Consultoria. CIM Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio.
produção de áudio e áudio publicitário. Grupo Paradigma. Ruberley Rocha Contábil. Chalé Yababali, o conforto e a natureza ao seu alcance. Média Biz, o seu negócio na internet. Grupo SM3, qualidade em mídia exterior. Gold Service, prestadora de serviços. Pensou em qualidade e agilidade, pensou em Calhas Scoot.